frontal ao governo Dilma. Agora não vai ter mais essa desculpa de não colocar o nome Dilma no cartaz, de não colocar o governo do PT no cartaz, porque a gente vai bancar uma tese de oposição para poder desgastar o governo até o final, né? Com esse tipo de postura, a gente traz uma nova perspectiva em nível nacional, porque a gente não vai ter mais um setor da categoria apresentando teses e planos, né, que atrasam mais a categoria e amortecem a porrada do governo, né, do que realmente trabalha pela categoria, né. O avanço desse movimento também se expressa em que nós vencemos todas as teses políticas de oposição ao governo Dilma, né. Nós ganhamos todas as votações, né. Nós avançamos colocando 50% dos diretores da FenaJuve pertencentes ao quadro do Luta FenaJuve, né? Então nós apresentamos esta boa notícia para a gente, porque a política agora vai se expressar de maneira a refletir a vontade do servidor sem amortecer a pancada do governo federal. Essa é a primeira notícia, que é a questão do Congresso. É que inclusive vai estar circulando já aí o Mosquitinho com as informações corretas. Na quinta-feira agora, dia 16, nós vamos ter uma palestra com a professora doutora Graça Druck sobre o Acordo Coletivo Especial. O Acordo Coletivo Especial é um anteprojeto da cancela para as terceirizações, inclusive no serviço público, e o enfraquecimento da negociação coletiva, coisa que se fala tanto ultimamente. O trabalhador sendo enfraquecido coletivamente e ele estando mais vulnerável individualmente, o que é que ele faz quando é lesado? Ele demanda a justiça do trabalho, o que vai provocar um acentuado aumento do número de processos na justiça do trabalho. A professora doutora Graça Druck, ela é doutora em Sociologia do Trabalho, né, e pertence a um grupo de estudos que estuda as relações de trabalho, junto com o Ricardo Antunes, que é outro profissional que a gente está querendo trazer para cá para poder fazer uma palestra para a gente. Essa palestra vai acontecer então quinta-feira, dia 16, às 9 horas, no auditório daqui do Comércio. Quem puder participar dessa palestra, ela integra um ciclo de palestras por ocasião do mesmo trabalhador. Quer se inscrever? Para quem não... Certo, você inscreve aí, Jair, por favor. Jefferson. Jair não vai servir como secretário aqui, vai colocar os colegas. Aliás, eu dei uma nota aqui, gente, então já que eu estou melhor aqui, ó. Então, é isso. Antes de entrar efetivamente na pauta, eu então vou passar a palavra logo aqui a Jefferson, e Jefferson vem falar. São 3 minutos. Sobre a questão da CUT, vou fazer um contraponto aqui, que o colega André falou. O André foi a chapa da diretoria, com 21 delegados escolhidos por essa chapa, e eu fui um dos delegados que não foi escolhido por essa chapa. Fui escolhido pelo Feliz Santana, pela minha base de feira, e fizemos esse contraponto lá. Na eleição, depois que me avisou, você viu, né? Na eleição da CUT, inclusive, foi o primeiro tema que foi abordado aqui, nós nos abstivemos por uma razão. Nós queríamos primeiro fazer um alerta a toda a categoria. Nós participamos de várias reuniões no Congresso, com vários estados, com várias correntes de pensamento, e tivemos que fazer um contraponto, porque esse movimento Luta FenaJuve, apesar de legítimo, tem seus efeitos também, e muitos, e nós alertamos, inclusive minha abstenção foi nesse sentido, que eu declarei meu voto, no sentido de que aqui na Bahia, um dos primeiros atos, se não um dos primeiros atos desse grupo, foi aquela mudança dos 3% na nossa contribuição sindical, e todos vocês ficaram chateados com isso, todo meu base também ficou na feira, ninguém suportou isso, e a gente conseguiu reverter isso. Então isso eu passei para todos aqueles delegados, 500 delegados que estavam lá no Congresso, né? E infelizmente não foi nem passado aqui no site do CNJuve esse alerta que nós fizemos, porque o espaço que a gente dizia que tinha que ser democrático, na verdade não está sendo nada democrático. Mas a gente sabe que isso faz parte do jogo político, né?
Então, sobre a CUT, era isso que ele queria falar. Nós fizemos esse contraponto lá, alertamos os outros sindicatos, e a gente vai ter que levar essa discussão para o Sindicato do Trabalho, para ver qual corrente, e se vamos auxiliar alguma outra corrente sindical. Que a CUT, o Ex-Perajur, é o braço do Colutas, todos nós sabemos disso, e eles estão fazendo isso, tentando levar esse pensamento de criação do nosso sindicato e outros sindicatos de alguns estados para se filiar ao Colutas. A gente tem que fazer esse debate muito claro e muito elucidativo aqui no seio da nossa categoria. Outro ponto que eu queria registrar, eu queria que cortasse em asa também, é a questão ainda que uma prática que eu considero absurda, ou seja, o patrulhamento ideológico. Como eu fui o único delegado de oposição, e estava sendo patrulhado quase constantemente. Inclusive, a colega que foi como observadora, esposa de um diretor daqui do nosso sindicato, ela foi como observadora e estava direto com a máquina me filmando até as coisas que eu botava. Me constrangendo mesmo, assim, só que eu não sou nenhum menino político, né? A gente faz parte dessa categoria há algum tempo, há 17 anos, e a gente, inclusive, participando de lutas sindicais. Então, é isso que eu tenho que falar também, a questão desse patrulhamento ideológico. A gente tem que ter nossa liberdade, a gente tem que ter nossos momentos de nos expressarmos, e essa coisa de ficar com máquina, filmando as pessoas, isso é coisa da passagem, isso não existe mais. Isso não existe mais. Será uma pessoa como observadora, com nosso dinheiro para ficar patrulhando um colega? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, meu tempo, André, como é que está aí? Já passou? Não, a gente vai dizer mais alguma coisa, a gente tem mais coisas a colocar aqui. Então, no momento é só isso, a gente vai deixar até o seguinte para não perder muito tempo. Vai a avaliação pode ser depois? A avaliação para mim vai ficar. Então 3 minutos pode ser? Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, eu queria lembrar que a questão da CUT aqui na Bahia, ela foi objeto de discussão em congresso, no último congresso que nós fizemos. E nós tínhamos um congresso com aproximadamente 180 delegados. 150 dos delegados eram próximos à antiga diretoria a qual que a gente fez parte. Eu quero dizer para os companheiros que nós, inclusive, levantamos o argumento da desfiliação. Já tínhamos suspendido a filiação à CUT na diretoria. A gente apresentou uma assembleia que aconteceu na Justiça Federal, a suspensão do pagamento da CUT, e foi ratificado no Congresso do Sindijus Bahia a desfiliação à CUT. Então eu quero dizer que aqui na Bahia, o nosso sindicato ele sempre já teve uma posição firme. E não foi da luta pela justa nem coisa nenhuma. Foi da categoria. Certo? E então eu não quero atribuir a desfiliação à CUT à luta pela justa, principalmente aqui na Bahia. Certo? Uma outra coisa, respeito à questão do Congresso da FENAJUC, foi um pouco do resultado do Congresso. É lamentável, por duas gestões consecutivas, que a Bahia, que é um dos estados mais importantes da federação, tanto do ponto de vista político, quanto de ações, a prova disso foi a realização combativa de greves, inclusive de autonomia política em relação às administrações, aos governos, colocando horário, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul, vários estados que não têm tanto peso político que o nosso estado. Mais uma vez, não há nenhum representante nessa entidade nacional. É lamentável isso e realmente causa uma certa frustração e a gente vai ficar sempre a rebote dos outros estados. É isso. Obrigado por tudo. Bem, para dar prosseguimento, a gente coloca essa parte da avaliação depois, porque naturalmente minha leitura é distinta, mas a gente tem interesses maiores aqui do que debate político-ideológico, certo? Então, o que é que eu tenho aqui para poder dar prosseguimento na pauta? Pronto.
horas diárias e 30 semanais, bem como todos os mecanismos de proteção ao trabalhador frente à implantação do PJE. Todo mundo sabe que o processo judicial eletrônico, ele põe o servidor na frente da máquina durante horas consecutivas, o que proporciona a ele um potencial adoecedor muito maior, certo? Porque os problemas oculares são mais acentuados, os problemas musculares são mais acentuados, os problemas cervicais são mais acentuados, além de problemas psíquicos, em razão mesmo do sistema de produção maquinal de processos que o CNJ vem implantando com o sistema de metas, né? Bem, a gente sempre traz esse contraponto porque é necessário que os trabalhadores se posicionem contra esse modelo de produção em larga escala de processos, porque inclusive, bem como os acessórios, que são as pausas regulamentares e os instrumentos de regulação da jornada, como por exemplo o ponto eletrônico, que sempre foi um dilema muito grande aqui na Justiça do Trabalho, né? O ponto eletrônico na JT talvez seja o instrumento mais necessário para que a gente possa observar quantas horas efetivas os nossos trabalhadores estamos executando aqui no nosso ambiente de trabalho. Uma vez que haverá instrumentos eletrônicos para a cobrança de produtividade, em razão do PJE, do sistema de metas do CNJ, temos que ter também um sistema eletrônico que fiscalize a jornada efetivada pelos servidores. Esse é o tipo de circunstância que nós queremos trazer para os servidores discutirem. Aqueles que quiserem, inclusive, se inscrever para poder falar sobre o assunto, por favor, né, sobre jornada de trabalho, instrumentos de proteção ao trabalhador e essas situações que foram faladas aqui. Oi. Não, vou fechar ponto a ponto. Você quer se inscrever já? Ótimo. Alguém gostaria de se inscrever? Falar sobre jornada, campanha da redução da jornada, proteção ao trabalhador e ponto eletrônico, esses conteúdos? Ótimo, ok. Mas querem enriquecer, fiquem à vontade, viu, gente? Bem, gente, se não tiver uma inscrição nesse ponto, eu vou passar para o próximo, até para que a gente possa ser... Vem falar aqui, que é porque a gente está transmitindo, por favor. Meu nome é Denise, trabalho no arquivo aqui em PRT. Eu só queria um esclarecimento com relação a essa questão do ponto eletrônico. Seria o quê? Uma retificação nossa para que fosse estabelecido o ponto eletrônico aqui nos órgãos? Nós estamos trazendo esse assunto primeiro para ser debatido, certo? Nós temos que avaliar primeiro qual é o tipo de posicionamento que os colegas vamos ter com relação a um assunto tão específico quanto esse. Porque a gente sabe que aqui no TRT nunca houve regulação da jornada, nunca. E todos nós aqui trabalhamos sobre a jornada. Todo mundo aqui faz hora extra e não recebe um centavo, só recebe cobrança, né? Tem. Quem recebe é uma porcentagem tão pequena que estatisticamente isso poderia dizer todo mundo, mas enfim. O grande número de colegas, né, que trabalham em sobrejornada satisfaz a que a gente traga uma tese como essa. É só que a gente tem que debater, certo? Se a gente não debater, a gente não chega a um denominador comum para que a gente possa encampar uma proposta. Mais alguém queria falar sobre esse assunto? Justiça Eleitoral e Justiça Federal já controlam o ponto eletronicamente. Federal não? Sou Jair, da Justiça Federal. Gente, a princípio, o relógio de ponto parece ser uma coisa assim, opressora, né? Mas parece que pode ser libertadora. Quer dizer, aqui acho que a grande maioria passa do horário, não é isso? Então o chefe não vai ter como você dizer assim, ó, você passa da hora e não passa ponto. Então acho assim, lá no TRE, pelo que eu tenho conversado com os colegas, parece que isso é muito bom. Eles ajustam a hora, chegam mais cedo, chegam mais tarde, entendeu? Sobre o seu jornal de trabalho, tem um pouco de liberdade, desde que cumpra o trabalho estabelecido. Então, essa administração, para a gente mudar um pouco a ótica de trabalho, né? Não adianta a gente chegar lá na administração, fechar acordos, sem a gente
ter discutido com vocês. Então, é importante que todo mundo venha aqui dar sua contribuição em relação ao relógio de ponto. Eu acho que em relação à jornada de trabalho, não. A energia observou que é uma adição. Mas, então, o relógio de ponto, né? Uma outra coisa também que levantaram aqui, realmente de operação, de fiscalização dos servidores. Eu acho que o exemplo da Justiça Eleitoral não se adequa à nossa realidade, até porque aqui nós temos audiência que não acontece na Justiça Eleitoral. Então a gente tem que ter um horário aqui de qualquer sorte para cumprir. Se não tiver horas, como é que vai fazer? Vai ser punido a pessoa que quiser chegar 9 horas. Aqui a gente tem audiência para acontecer. Tem companheiros que calculistas, assistentes, que levam os processos para fazer. Como é que vai ficar essa situação de desigualdade? Juntamente com aqueles que vêm aqui que tem que controlar o ponto. Então precisa realmente, nessa discussão, se aprofundar, e não de formas próprias dizer que está tudo bem no eleitoral, porque aqui a realidade é outra. Isso. O nome disso é debate, exatamente. Mais alguém, gente? Gostaria de se inscrever para falar sobre o ponto? Sobre jornada e mecanismos de controle de jornada? Pronto. Eu gostaria de passar para o próximo ponto, certo? Uma vez que essa questão da jornada, por hora ele se inicia como debate. Você falou alguma coisa, Marcos? Tá. Por hora ele se inicia como debate. Agora o próximo ponto é muito mais grave. Não, nada definido. Por isso que chamamos de debate. Você queria falar? Certo. Sobre essa questão do ponto, Rogério, você colocou aí, as pessoas que trabalham em casa, ela não pode ser vinculada à questão do horário de ponto. Porque elas estão liberadas, estão liberadas para poder trabalhar em casa, então não tem como o tribunal controlar isso. Então, essas pessoas devem ser respeitadas. A questão, o que a gente encontra muito, em a boa parte das áreas, são as pessoas trabalhando mais de 8 horas, e agora a gente está brigando para buscar jornadas de 6 horas, e o que vai aumentar bastante essa carga horária que a gente está dando efetiva, e sem nenhum controle para ganhar uma hora extra, um incremento no salário, alguma coisa, colocar funcionário a mais para poder suprir essa necessidade, que a administração pode até que uma boa parte dos funcionários aqui procura fazer, se sobrecarregar para exercer o seu trabalho e acaba a administração não vendo isso e diz assim, não, aquele fardo que eu estou mandando para ele é suficiente, porque ele está cumprindo. Agora não sabe como ele está cumprindo. Eu acho que eu não preciso, a gente precisa aprofundar. É isso, eu estou colocando somente só uma contribuição. É isso, não. Eu estou colocando também só uma contribuição nesse ponto. Gente, eu me inscrevi aqui apenas para fazer um raciocínio nessa linha de Marcão também. Eu sou calculista, certo? Eu estou atualmente licenciado pelo sindicato, mas eu trabalho com cálculos praticamente desde quando eu entrei aqui, né? Como eu iniciei trabalhando em casa, né? Mas depois, por uma questão de conveniência pessoal, eu julguei melhor trabalhar no ambiente de trabalho, trabalhar na secretaria, né? Justamente porque ali eu poderia auferir a quantidade de horas efetivas que eu estava trabalhando e sob a supervisão do meu superior hierárquico, né? E eu sempre trabalhei entre 10 e 12 horas. Sempre trabalhei entre 10 e 12 horas. Eu nunca recebi um centavo por isso. É muito comum todos os nossos colegas aqui, e não é só diretor e diretor adjunto, certo? Que estão em algum tipo de função específica, porque na minha concepção, o diretor adjunto ele não está em curso em nenhum tipo de jornada especial, certo? Mas o diretor sim, né? Porque recebe CJ. Mas o que acontece é que desde o colega que não tem função nenhuma até o diretor,
todos trabalhamos muito mais de 8 horas aqui, certo? E o grosso da nossa população, o mecanismo de controle da jornada, ele vai ser muito mais positivo do que negativo na minha concepção, porque a gente vai primeiro poder aferir o número de horas efetivamente trabalhadas, o número de horas extras porventura prestadas, certo? E ter base legal e documental para poder cobrar da administração, certo? Essas horas que estão sendo trabalhadas de graça. De graça. Você dá horas da sua vida de graça, né? Então, a ideia inicial é essa. Só que, como já foi colocado aqui, tanto por Rogério quanto por Marcão, circunstâncias, particularidades, né, de cargos, a gente tem que trazer essas circunstâncias para cá, porque a gente tem que considerar todo sobre este ponto: jornada, mecanismo de controle de jornada, redução da jornada de 6 horas e horas extraordinárias. Alguém queria falar sobre esse ponto? Eu posso dar prosseguimento à pauta? Saúde. É um seguro, igual de um seguro de carro, por mês. Como a nossa população aqui no TRT ambientes que tendem ao acidente, mas nós temos tantos problemas de saúde que equivalem a acidente do trabalho, que nós temos aqui uma estatística absurda de lesões por esforço repetitivo, lesões na coluna lombar, lesões na coluna cervical, problemas nos ombros, problemas psíquicos decorrentes desse potencial adoecedor do nosso ambiente de trabalho aqui. Quando um seguro de saúde, uma empresa de seguro de saúde, chega num ambiente como esse e faz os cálculos de risco baseado tanto nas estatísticas anteriores quanto nas estatísticas do próprio órgão, certo? Ele vai te apresentar um seguro de saúde caríssimo. Qual é a nossa proposta? A gente quer discutir com vocês como nós vamos cobrar da presidência do TRT as questões relativas ao plano de autogestão em saúde. Esse sim seria um plano de assistência médica, porque não seria, o valor que seria pago não seria calculado baseado em sinistralidade, em risco, certo? E os valores com certeza seriam menores. É um plano que já está praticamente pronto, certo? Os colegas vinculados ao Comitê de Saúde e ao grupo específico que trata do plano de autogestão já tem um plano todo feito, certo? Com pequenas sugestões de alteração, e aí eu queria trazer para vocês esse conteúdo para que a gente pudesse debater e tirar um posicionamento com relação ao plano de saúde. Então, nesse momento, eu também já queria abrir as inscrições para o próximo ponto. Aqueles que quiserem se inscrever, desculpa, para esse ponto. Então, eu já vou escrever aqui Jefferson, Jailton, eu não estou com um plano de autogestão na mão aqui, mas a gente pode conseguir mandar por e-mail dos colegas, imprimir e mandar também. Eu posso entrar em contato direto com o André. Você quer se inscrever para falar? Rogério, Marcão, por favor, Jefferson. Mas eu não falar. É porque eu não vou ver o que Sei. Vem falar aqui, colega. Qual é a vara? 13ª. Você diz que a maioria teme a autogestão. Sim. Certo, entendi. Então, primeiro eu vou chamar Jefferson para falar e depois a gente chega nesse ponto, tá bom? Jefferson. Depois do Tom Rita mais alguma Eu sei que a gente já discutiu sobre esse plano de autogestão, está engavetado um plano de autogestão. Primeiro eu queria um esclarecimento, tem um aumento do plano e estamos sem experiência, sabe como? Né? Então a pessoa provavelmente já tenta encaminhar aqui para fazer parte junto a essa comissão de autogestão, se não foi criada, se está faltando medo, está faltando mais um pouco de dinamismo.
Eu já tentei caminhar o nome do companheiro Rogério, que já participou já vem participando há muito tempo dessa questão da autogestão aqui dentro do nosso dia de trabalho. Tem conhecimento profundo nessa questão do plano de autogestão, então eu já sugiro isso, mas eu quero os esclarecimentos também da diretoria atual do sindicato, o que efetivo está sendo feito em termos de cobrança, que a gente está no interior, não é só feira não, você de colegas no interior está totalmente abandonado em termos de saúde. Estamos abandonados em termos de saúde. O próximo é Jair. Eu queria mais uma vez dar um testemunho, né? É que nós temos lá na nossa federal o plano social, né? É um plano de autogestão, né? Que quando eu entrei lá em 96, ele já existia, né? Até então, o plano ele funciona, certo?